deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Se você puder, com a palavra de Deus junto a você, puder se ajustar aí, quero convidar você a um pouquinho mais da palavra no seu coração. Se você puder. Estamos lendo o livro de Provérbios, capítulo 4. O livro de Provérbios, o capítulo é o 4, se você estiver com a sua Bíblia. Nós vamos conversar um pouquinho mais hoje, a partir desses versículos. Eu quero te convidar para a gente não somente lê-lo, mas compreendê-lo e trazê-lo para o coração, para que ele seja para nós transformação de vida. Uma das coisas mais importantes e contundentes que a gente precisa ter na nossa estrutura quando relacionamos com a palavra é olhar para ela e, como um solo fértil que Jesus falava para nós, aqui, é ter uma postura de alguém que deseja com que essa palavra, ao chegar ao nosso coração, modifique a gente. O que eu tenho experimentado nesse tempo é que muitas vezes nós nos encontramos com pessoas que estão ouvindo a mesma mensagem, a mesma palavra, várias e várias vezes. Contudo, o que me parece é que essas pessoas não estão se transformando. E Jesus sempre faz alguns alertas e um deles é sobre isso. Não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. E ele diz que aqueles que são só ouvintes da palavra e não praticantes estão se enganando, se auto-enganando, ele diz, enganando a vós mesmo, ou seja, tu está perdendo tempo. E nós estamos falando de coisas muito profundas e especiais que podem mudar o seu ano, a sua rotina, o seu projeto de vida e a sua história daqui para frente. E a despeito daquilo que a gente está conversando, muitas mudanças estão acontecendo na vida de muita gente. Mas infelizmente na vida de alguns parece que não está acontecendo mudança. Sabe por quê? Porque a gente não pega essa porção da palavra, ou a gente não ler a palavra assim, é o engano. Não pegar a porção da palavra, trazer para a mente, compreender, levar por coração, e a partir do coração, ela projetar as nossas atitudes. Porque o próprio Provérbios, capítulo 4, versículo 23, no finalzinho vai dizer que a fonte de tudo que nós fazemos, a fonte da vida, é o coração. Por isso eu quero desafiar você nesse texto, quando nós falamos semana passada, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu quero desafiar você sobre esse texto, numa perspectiva muito interessante, porque semana retrasada nós falamos sobre a colheita e semeadura. Já falei sobre isso, acompanhe no nosso YouTube, já está ali a mensagem para você assistir, acompanhar, compartilhar com alguém. Semana passada falamos sobre Provérbios 4, que vão tirar dali alguns princípios também para a nossa vida, para esse ano. E o primeiro deles é cuidar do coração, porque você pode perder o coração. Muitas pessoas perderam o coração esse ano de 2020 e não podem fazer o mesmo em 2021. Falamos ali como restaurar o coração, como blindar o coração, escondê-lo e protegê-lo. E hoje o restante do versículo, quando ele diz o versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele continua dizendo também no versículo 24, se você puder acompanhar na sua palavra, ele diz, que nós falamos semana passada também, sobre algumas reações, algumas considerações que o texto faz sobre reação de um coração perdido ou guardado. A qualidade de como está o teu coração vai determinar como você usa nos 3 versículos seguintes. E o versículo 24 diz assim: desvia de ti a falsidade da boca
e afasta de ti a perversidade dos teus lábios. O que o texto está dizendo para nós, e você aprendeu isso semana passada, é que o coração ele vai reagir. Por ele ser chamado no texto do versículo 23 como fonte da vida, é dele que vai brotar aquilo que você faz. Tudo que você faz brota do coração. E a despeito de brotar, o mesmo texto diz que existem algumas evidências práticas para você se autoavaliar a despeito de como está o seu coração. E essas áreas que ele coloca, essas evidências que ele fala, elas são divididas em 3 elementos. A evidência daquilo que você fala, determina como está o teu coração. A evidência de como você enxerga a vida, vamos falar isso semana que vem, é como está o teu coração. E a despeito de como você caminha pela vida, é o que vai dizer como está o teu coração. São 3 áreas, 3 evidências que ele vai colocando para a gente, que vai fazendo a gente entender que deve haver uma coerência entre o que eu falo, como eu enxergo e como eu caminho e a despeito do meu coração. Tudo está interligado. E essa expressão, essa coerência real entre o coração e as nossas atitudes, nossos comportamentos, às vezes ele entra num meio de disfarce. Como por exemplo, você já ouviu alguns ditados dizendo assim, toda brincadeira tem um fundo de verdade, já ouviu? Já falou isso para alguém? As pessoas estão querendo dizer algumas coisas brincando com a gente, mas lá no fundo, inconsciente ou consciente, eu não sei, aí vai de cada um, ele está querendo colocar uma verdadezinha ali. Ah, mas não, e outra palavra, não foi isso que eu quis dizer, mas se falou, avalia. Porque se não foi isso que você quis dizer, talvez você não deveria ter dito, mas se foi isso que você disse, é porque o coração onde brota tudo isso é a fonte. Talvez ele queria dizer isso, o seu inconsciente quer dizer, mas o seu consciente não quer despertar e me liberar para falar. Por isso que alguns disfarces, eles vão mostrar para nós que existe dentro da gente, por causa do novo e o velho homem, um conflito, uma mistura entre razão e emoção. E aí os nossos lábios declaram isso. Ah, foi por emoção, não devia ter dito. Ou é racional demais. Também há uma mistura entre inconsciente e consciente. Ah, não foi isso que eu queria ter dito. Era isso, eu não sei porque que eu disse isso. Eu me peguei ali do nada e saiu, escapou. Ou talvez uma mistura entre ódio e ternura. Você está com ódio e você diz, não, está tudo bem. Já fizeram isso? O coração está cheio de ódio e os lábios estão com ternura. O inverso, o coração está com ternura e os lábios de ódio. É muito difícil ser inverso nessa hora. É muito difícil. Já vamos entender por quê. Ou talvez com raiva e serenidade. Às vezes você está com raiva do processo, o coração está cheio, produzindo raiva, borbulhando raiva, e na sua palavra você fala serenidade. Você diz, não, é assim, tranquilo. E o coração está quase arrancando-se assim pelo couro, pelo corpo, saindo para dizer para você, não é isso que eu quero que os lábios falam. Parece que há uma mistura. E às vezes, não sei com você, mas eu percebo que muita gente tem algumas proporções incontroláveis a despeito de tudo isso. Não só emoções descontroladas, incontroláveis, mas também algumas reações indigestas ou reações indesejadas. Eu não sei se você já passou por isso. Por isso que é possível a boca, os nossos lábios, falarem coisas boas e o nosso coração ser ruim. Porque às vezes a gente quer disfarçar a boca do coração. A gente quer fazer um divórcio entre o que falas e o que está aqui dentro. Mas isso pode ser que aconteça de forma muito rápida, simplista, algum momento, mas isso não vai durar. Isso não tem proporção de tempo maior. Por quê? Porque a gente tem sérias dificuldades a respeito disso. E eu quero levar você a entender o Provérbios 4, versículo 24, quando ele diz, afasta de ti aquilo que é ruim dos teus lábios. E tira de ti aquilo que não é bom para você colocar na sua boca, falar diante dos outros. E aqui eu quero te levar a um livro de Mateus, capítulo 15, se você puder abrir a sua Bíblia também lá. Quando Jesus vai fazer um alongamento nesse texto, Mateus capítulo de número 15, ele vai falar exatamente no versículo de número 8, a expressão dizendo assim, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Jesus está dizendo para nós é que a gente pode, às vezes, enganar algumas pessoas com nossos lábios.
Mas se a gente apertar um pouquinho mais, a gente vai perceber que o coração está totalmente longe daquilo que os lábios estão falando. Quando Jesus fala essa palavra, Ele está querendo dizer que existe um holograma às vezes entre nós. Ele está querendo dizer que às vezes existe uma expressão no nosso lábio que é automático, que é religioso, que é por algum outro elemento, mas que não é fruto do coração. Porque a gente consegue disfarçar, mas não é a realidade do que está no coração. Contudo, quando Jesus fala isso, Ele diz que por pouco tempo a gente consegue ter essa máscara, essa interpretação, esse holograma. Mas quando Ele mostra para nós no capítulo 4, versículo 24, 25 e 26, sobre essa trilogia que sinaliza a verdade, a boca, a visão e o caminho com que eu estou caminhando, ela vai sinalizar a verdade que está dentro do meu e do seu coração. Ou seja, aí não dá para enganar mais. E não só não dá para enganar mais, como a gente fica refém. Por quê? Porque você pode falar que ama, mas se as suas atitudes não forem as mesmas, o teu coração está brotando por outras áreas, não é só pela boca. Mas se você não fala, mas você não faz nada, mas as suas atitudes, teu caminhar e a tua forma de ver a vida é diferenciada, tudo tem a ver com a fonte que é o teu coração. Mas eu quero convidar você, nesse desafio de hoje, ele vai se chamar mais um princípio para você guardar, para você viver no ano de 2021 melhor. E esse terceiro princípio, ele chama-se tendo sabedoria com os teus lábios. Quer ter um ano de 21 melhor? Quer ter um ano novo melhor? Guarde os teus lábios. Tenha sabedoria com os teus lábios. Crive a produção dos teus lábios. Tenha cuidado com o que você fala. Por isso que o texto, se você puder entender comigo aí, o versículo 24 diz assim: desvia de ti. A orientação de um pai para o filho, lembra que falamos semana passada? É o pai avisando, ensinando e aconselhando o filho sobre isso. Desvia de ti, ou na outra sua versão está dizendo, afasta de ti. Toda esse engano, essa tortuosidade, toda essa mentira, malignidade, essa falsidade da sua boca, são essas expressões que ele usa ali. E ele diz depois, e fique longe, ou se alongue de ti, não permita que os seus lábios falem mentiras ou perversidades. Talvez numa tradução, mas juntando todas elas que eu gosto, inclusive a Bíblia, a mensagem traz um pouquinho disso, ele está dizendo o seguinte: use os teus lábios com sabedoria e evite pronúncias que não são verdades e que não vão edificar ninguém. Vou repetir. Use os teus lábios com sabedoria e evite pronúncias que não são verdades e que não vão edificar ninguém. E aí então que a gente percebe nesse texto que o lábio, a boca, é a primeira manifestação de um coração, dizendo se ele é bom ou se ele é ruim. Aquilo que você fala determina literalmente, inconsciente ou não, o que está dentro do teu coração. De vez em quando podemos enganar, como disse Jesus. A boca está falando, mas o coração está longe, ou seja, são coisas discrepantes. Mas uma hora isso vai deixar claro que tem alguma coisa errada, não com a boca, mas por causa do coração que a boca está dizendo o que está dizendo. Por isso que eu quero convidar você em Mateus capítulo de número 12, se você puder. Mateus capítulo de número 12, esse texto traz uma referência muito importante para a gente ler. Eu quero te convidar para você abrir, quero lê-lo de forma maior aqui. Capítulo 12 de Mateus, versículo 33 em diante. Olha o que diz. Jesus dizendo sobre a árvore e os seus frutos. Jesus trazendo uma expressão, uma analogia sobre a árvore e o fruto, e ele fala que a árvore é o coração e os frutos é a boca. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 12, versículo 33. Acompanhe comigo aí. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece as árvores. Raça de víboras ele chama. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o seu coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do tesouro tira também coisas más, porque o coração dele está ali naquele tesouro.
Versículo de número 36. Digo-vos, pois, que toda palavra frívola proferirem aos homens, deles darão conta no dia do juízo. E finalizo aqui no versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. O que Jesus está ensinando a gente aqui, em outros textos que eu quero te convidar também, é a gente entender que esse primeiro fruto da árvore, que é o nosso coração, ele vai produzir algumas coisas das quais a gente não está tendo consciência, que nós vamos ter que prestar conta daquilo que falamos. E não somente Jesus diz, mas os filósofos, e há uma frase muito clara que palavra não volta atrás. Quando você solta uma palavra, você solta ao vento, e você vai ter que dar conta dela. Por isso que precisamos, como aprenderemos hoje, ter sabedoria com os nossos lábios. Porque a nossa boca, a gente fala, ou melhor, no tempo de hoje, a gente tecla o que a gente quer. O que fala determina quem você é. O que você tecla nas redes sociais determina quem você é. Como você se utiliza das suas redes sociais. Porque hoje a gente usa muito, de falar lá. Fala demais nas redes sociais. E compartilha, e comenta comentário dos outros. E a gente não foi chamado. E aqui vai um desafio para você, ô irmãozinho, irmãzinha intrometido. As pessoas fazem post lá, você vai lá e se intrometer no comentário dos outros e falar. Para que isso? Você quer ter a sua opinião? Coloca no seu story, deixa o irmãozinho ter a dele lá, vamos respeitar um pouquinho as redes sociais dos outros, mas não, a gente briga nas redes sociais, já vi pastores brigando, tendo confrontos com pessoas, e diz isso, diz aquilo, por causa de política, por causa de igreja, por causa de uma série de coisas. Para quê, meus irmãos? Para quê? E o grande fenômeno que a gente está vivendo nas redes sociais e no dia a dia dessa geração é o quê? É o ser sincero. Eu tenho que ser sincero. Pelo menos eu sou sincero. E ainda usa a vertente religiosa para argumentar sobre isso, dizendo, pelo menos eu sou sincero. Não, você não é sincero, você é um ignorante. Sinceridade não tem a ver com falar o que se quer. Tem a ver com ter sabedoria em falar o que precisa ser dito. Isso é sinceridade. Fora disso é ignorância. Temos também uma outra palavra que foi colocada nesse tempo, que é o tal do respeito. Você tem que respeitar a minha opinião, você tem que respeitar. Maravilha, nós precisamos sim, não estou dizendo que não tenha que respeitar, não estou dizendo nada disso. Mas o problema é que como a gente lida com algumas pessoas que o respeito por ela é o desrespeito pelas coisas, como nós falamos semana passada. A gente quer acabar com o ditador sendo ditador. A gente quer acabar com as pessoas falando mal das outras. A gente quer acabar com a morte, matando outras pessoas. Será que isso é respeito adquirido? E o terceiro fenômeno é o tal do direito, Eu tenho direito. E por ter talvez o tal do direito, extrapola e fala o que quer e magoa todo mundo. E as redes sociais estão cheias de gente com um monte de direito, um monte de respeito, um monte de sinceridade. Tão bom essas situações que tem um monte de gente falando, eu não suporto mais essas coisas. Por isso que mostra que de fato, sabe o que a gente está? As redes sociais, olhando para as redes sociais de irmãos da nossa igreja e de outros irmãos, as redes sociais que eu tenho, tanto Facebook, Instagram e outros tais, mostra para a gente o quão a gente está doente. Quantas pessoas estão doentes ali, de coração doente. Mostram quantas pessoas estão com o coração cheio de raiva. Mostra quantas pessoas estão com o coração perdido, sem sentido, um coração com remorso, um coração insensível. E como nós falamos semana passada, perdeu o coração. Como essa semana que a gente viu uma enfermeira, dando injeção numa senhorinha. Vocês viram isso? E ela me aplica a injeção, a agulha apenas, conversa com a senhorinha, não lembro a palavra dela, mas talvez seria, e aí, tá tudo bem, tá sentindo? Tranquilo, vai sentir algumas coisinhas, tal, como toda enfermeira faz com a gente, Mas ela não aplica a injeção. Como é que é o nome da injeção? Coronavac. Ela não aplica a Coronavac na vozinha. Tira a injeção e diz, está pronto. Gente, que maldade. Aí um camarada lá, político, safado, sem vergonha, rouba dinheiro, a gente fala, isso não presta. Aí a gente vê uma enfermeira tirando, talvez, a injeção da senhorinha que precisava para aplicar em alguém da qual ela quer, não sei. Por que guardar aquela injeção, aquela vacina? Mas também não tem coração.
Por isso que o perder o coração não está nos palácios, talvez está dentro de casa. Não está só nas grandes atitudes, está nas pequenas que a gente não consegue enxergar. E isso Jesus falava quando lá no capítulo de número 15, do mesmo texto de Mateus, capítulo 15, eu quero que você vá comigo lá, a partir do versículo de número 11, quando Jesus vai dizer assim: o que contamina o homem não é o que está dentro dele, não é o que ele come, mas é aquilo que ele está falando, é que está demonstrando, que contamina ele e que contamina os outros e que forma de um ciclo vicioso, volta a contaminá-lo e assim vai contaminando, e porque tem um coração contaminado, ele contamina pelos lábios, e porque tem os lábios contaminados, volta ao coração e se contamina e vira aquela balbúrdia de contaminação. Olha o que diz Jesus, capítulo 15, versículo 11 de Mateus. E tendo convocado, versículo 10 para a gente iniciar, tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. O que Jesus está dizendo sobre isso é a questão da tradição dos homens e o que contamina o homem, porque Jesus foi chamado a atenção porque os discípulos não lavavam as mãos e ele está dizendo: vocês não lavam a mão para comer. Ou seja, vocês estão preocupados com algumas coisas assim, não que não tenha que lavar a mão, mas Jesus chama ele e fala: peraí, vamos conversar mais profundo. Aí ele começa dizendo: não é pelo que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim é que contamina o homem. Versículo de número 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos lhe disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Jesus, porém, lhes respondeu: toda palavra que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, os são cegos, deixai-os guiar os cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Então lhe disse Pedro: explica-nos então essa parábola, Senhor. E Jesus, versículo 16, lhe respondeu: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado num lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem e se recontamina, e se reprograma e contamina de novo. É isso que está dizendo Jesus aqui. E ele finaliza o versículo 19 e 20 com a mesma proposta de Apocalipse 4, Provérbios 4, versículo 23, quando ele diz: porque do coração do homem procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, falsos testemunhos, as blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comecem a lavar as mãos, não contamina o homem. O que Jesus está dizendo para nós é que a produção dos lábios vai mostrar o que está dentro de nós, e tem muita gente contaminada, com o coração contaminado, por isso que os lábios estão desse jeito, por isso que as teclas estão sentindo o peso de um coração contaminado. E aqui no versículo 18 ele diz: o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Dizendo claramente que a produção dos nossos lábios define se o nosso coração está perdido ou não. Os nossos lábios definem se o coração está ou não guardado ou perdido. Se você tem um coração bom, que dele, como árvore, produz frutos bons, ou se você tem um coração mau e ele, como árvore, vai produzir frutos podres, frutos ruins. E aqui eu quero colocar algumas evidências práticas para a gente guardar e ter alguns textos bem tranquilos. Anote aí que eu separei alguns aqui, eu quero que você se atente, que a gente vai entrar em alguma coisa bem prática para você entender como é que você guarda o teu coração. Primeira dica de guardar o coração, como eu já disse, é ter sabedoria com os seus lábios. Sabedoria no uso dos seus lábios. E como que eu faço isso na prática, pastor? Posturas que fazem a gente perder o coração. Vou falar dos negativos e depois dos positivos para você guardar. Anota aí se você puder. Algumas delas. A primeira, como que eu posso perder o coração? Quando você, primeiramente, fala demais. Como diz a canção de um poeta, quando a gente fala demais e não tem nada a dizer. Sabe aqueles irmãos, irmãzinhas, irmãos e tal, que fala pelos cotovelos? Algumas evidências disso é quando a gente fala demais, é quando a gente está conversando numa roda. Presta atenção nisso. E às vezes a pessoa está falando, você a interrompe para falar do que você pensou e colocou. Isso quer dizer que você tem problema em falar demais.
Ou quando a gente está conversando e você não consegue ouvir aquele assunto, sem só ouvir, você tem que falar. Isso quer dizer que você fala demais. E o livro de Provérbios, deixa eu guardar alguns textos para você. Primeiro texto, Provérbios capítulo 10, versículo 19, diz assim: no muito falar não falta transgressão, ou seja, quem fala demais peca muito. Mas aquele que modera, ou que com prudência modera os teus lábios, vive com prudência. Ou seja, falar demais, peca demais. Tem gente que peca porque fala demais. Quando você diz para ele assim, nossa, devia ter ficado quieto. Quando alguém, em vez de pôr um ponto final na frase, ele coloca uma vírgula e fala, até ali estava bonitinho, mas depois vai, até aí estava legal. Fala demais. Segundo texto para você guardar, Provérbios 17, 28. Até o tolo se passa por sábio quando está calado. Olha que maravilha. Ser calado é melhor do que ser falante. E ele diz no final do texto, até o tolo se passa por sábio quando ele está calado. E aqui a gente aprende algumas coisas. E eu quero convidar você a perguntar para o teu coração. Quem fala demais o tempo todo? A Eclesiastes capítulo 5 vai dizer isso também, versículo 3. A voz do tolo conhece a multidão das palavras, ou seja, aquele que é tolo, ele fala demais, mas ele tem problema e isso vai trazer para ele um perdido para o coração. Deixa eu te fazer algumas perguntas de desafio nesse primeiro momento. Você é essa pessoa que fala mais? Quer um desafio? Fale menos. Você tem uma boca e 2 ouvidos. Ouça o dobro do que você fala. Segundo desafio. Pense antes de falar. Faça uma autoavaliação antes e pergunte ao seu próprio coração como Davi fazia. Será que isso que eu vou falar vai acrescentar alguma coisa boa? Se não for, não fale. Não fale. Mesmo tolo, mas calado, você vai se passar por alguém que é sábio. Então, o primeiro perigo que leva a gente a perder o coração é quem fala demais. Segundo perigo, vamos lá, para a gente anotando rapidinho. Quem usa dos lábios para falar palavras malignas e torpes. Como assim, pastor? Vou usar aqui. Palavras malignas são palavras ruins. Palavras torpes são palavras sujas. Numa outra palavra, podia usar aqui uma estrutura um pouco melhor. Quem usa demais os palavrões tem um coração meio podrinho. Aí algumas pessoas podem até dizer, pastor, mas palavrão é uma expressão. Eu não posso usar a expressão, aleluia. Eu tenho que falar expressão. Eu acho engraçado que a gente não usa essa expressão nas orações, né? Ou você usa? Você não usa essas expressões quando você está diante de uma excelência, de um juiz, de uma juíza. Você não usa. Por quê? Porque com ele não pode essas expressões. Agora no dia a dia pode. Então, por favor, não é só uma expressão. É um coração sujo e contaminado. Talvez uma outra desculpa, pastor, mas é normal, todo mundo fala, se você é normal, eu não sou normal, eu sou anormal, porque na minha normalidade Jesus me encontrou e me fez nascer de novo e eu sou espiritual antes de ser normal. Então já não sou normal. Agora se você é só carne e osso como qualquer outra pessoa, só criatura, então você é normal. Mas se você é filho de Deus, você já não é mais normal. E a terceira que me disseram esses dias, pastor, mas é cultural. Então quer dizer que por causa da cultura você fala o que você quer? Sinto te dizer, mas se você é filho de Deus, você precisa entender a cultura do Evangelho de Jesus. E a cultura de Jesus não lhe dá essa permissão de usar esse tipo de palavras torpes dos seus lábios. Poderia aqui me alongar muito mais, mas não vou fazer isso. Eu só quero mostrar alguns textos sobre palavras chulas, ofensivas, grosseiras, vulgares, insultáveis que a gente usa no dia a dia. Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz assim, que a vossa boca, ou que as vossas palavras sejam sempre amáveis, temperadas com sal, para que saibais responder a cada um devidamente o que precisa. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz, nenhuma palavra má ou torpe saia da sua boca, senão aquela que seja útil para a edificação. Como a própria palavra de Deus vai dizer, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, ou seja, você tem que falar para a glória de Deus.
Colossenses capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim: agora, porém, deixe de lado aquelas coisas. A partir desse capítulo 8, ele está falando um pouquinho sobre vícios, abandonar, sobre a natureza antiga, aquilo que nós éramos anteriormente, agora um novo homem, nova mulher, nova criatura em Cristo Jesus. Ele está dizendo isso. Agora, pois, deixem de lado aquelas coisas que vocês faziam. E ele faz uma lista, versículo 8: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da boca de vocês. O que Paulo está dizendo aqui é muito claro. Vocês faziam, isso faz parte do velho homem. Agora que vocês são nova criatura, a boca tem que ser diferente, porque o coração de vocês não habita só vocês, nem a maldade de vocês, mas agora o próprio Deus está dentro de vocês. Por isso, desafio para a gente pensar aqui: você já viu quantas palavras ou quantos palavrões você já falou? Ou você fala? Já parou para pensar ou perguntar para alguém contar com você? Porque tem gente que usa palavrão como vírgula. Não precisa. Sua palavra edifica as pessoas? E a terceira pergunta que eu te faço nesse segundo é: você falaria essas mesmas palavras se Jesus estivesse na sua frente e você conversando com Ele? Ah, pastor, pegou pesado. Falei, ué, mas Jesus não está contigo? Ele não habita em você? Você acha que Ele se alegra com cada palavra torpe que a gente solta? Pense nisso. Isso está apodrecendo o teu coração. Terceira forma que os nossos lábios são utilizados e que acabam com o nosso coração: os mexeriqueiros, os fofoqueiros. Diz o texto muito claro, quando ele fala para sair desses, no original ele vai dizer: afasta-se de pessoas que são assim. E não só nesse texto, mas você pode olhar lá em Levíticos capítulo de número 19, versículo 16, ele diz: não andarás com mexeriqueiro entre vocês. Ou seja, pega aqueles camaradas, aquelas irmãzinhas, aqueles irmãozinhos que só sabem falar mal dos outros, só sabem fofocar a vida dos outros. Sai, tira eles de perto de vocês. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 8, diz assim: as palavras do maldizente são um bocado, doce bocado para alguns, que descem no intento e ali descem para o mais íntimo das pessoas. Por isso que 1 Timóteo também, capítulo 5, versículo 11 até o 15, esse texto também eu quero que você abra para a gente ler. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 11 até o 15. Presta atenção. Guarda esse texto. Olha o que diz. Esse texto fala das tagarelas. As mulheres tagarela. E aí a gente fala: pastor, mas é pegar pé nas mulheres. Não estou pegando pé das mulheres. A ciência diz que as mulheres falam mais palavras que os homens, 3 vezes mais. A grande questão das mulheres em se ajustar sobre isso, ela fala que a primeira nós fala, a segunda não repete porque o marido não ouve, porque os homens não ouvem. E a terceira é um plus só para deixar claro e garantido e aprovado que nós falamos. Que seja. Mas a ciência diz que nós, a média de 7 a 8, a mulher 21. Só para ter uma ideia, por dia. My God. Mas vamos lá. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 11. Olha ali. Rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Agora presta atenção no versículo de número 13. Além do mais, aprendem também a viver ociosas. Olha, cuidado com isso. Ociosidade. Fazendo o quê? Andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. E qual que é a missão para isso? Quero, portanto, que essas viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo Satanás. Paulo está dizendo bem claro para nós: ô tagarela, mexeriqueiro, você está seguindo Satanás. Pastor, como você está duro. O texto, eu li algum texto errado aqui? Vou repetir para você o versículo 15, confere na sua Bíblia e risca ali, dá um risquinho. Pois com efeito já algumas se desviaram por causa dessa postura de tagarelice. Fizeram o quê? Estão seguindo a Satanás.
Por isso que eu pergunto para você. Você que é meio mexeriqueiro, adora falar da vida dos outros. A primeira avaliação que você precisa fazer, você fala mais de pessoas ou de coisas? Se você fala mais de coisas, você está no caminho certo, porque coisas precisam ser dialogadas. Agora, se você fala mais de pessoas, inclusive que não estão perto de você, você precisa tomar cuidado que você está seguindo Satanás e não Jesus. É isso que está dizendo o texto. E a outra pergunta que eu te faço é: o que você faz quando chega para você a maledicência e o fofoqueiro? Quando falam mal de alguém para você, o que você faz? Segundo a palavra do texto é o quê? Corta por ali, não transfere. Inclusive diga para a pessoa, viu, eu vou dizer para aquela pessoa que está falando isso. Não, não fala assim, meu Deus, não posso. Posso dizer o nome que foi você que trouxe essa informação para ele? Não, pastor. E eu acho muito legal isso porque quando chega para mim alguns irmãozinhos, eles chegam assim, Luiz, pastor, eu preciso contar um negócio para o senhor. Ah, é? Então, mas não fala que fui eu. Aí fala, mas fala que foi quem? Um anjo? Como é que eu falo para tratar esse assunto? Fala que foi o quê? Um adivinho? Você adivinha agora? O que eu falo? O adivinho não é bendito no reino do céu, já diz a palavra. Então o que eu falo? Ah não, pastor, não é fofoca, é para orar. Gente, como a gente está ficando sem vergonha. Tu é mexeriqueiro, tu é fofoqueiro, seguidor de Satanás. E sabe o que é isso? Seu coração está se perdendo. Quarta postura que a gente tem com os nossos lábios que acabam com o nosso coração. Mentiras. Pessoas que proferem mentiras, inclusive o versículo 24 é bem claro. Afasta de ti, em algumas versões, a mentira. Por que isso? Provérbios capítulo 16, do versículo 16 até o 19, Provérbios 6, quer dizer, 16 a 19, ele vai falar muitas coisas sobre essas questões. 6 coisas Deus aborrece, o Senhor aborrece. E a última, ele odeia, que é o quê? Falsa testemunha, pessoas que falam mentiras a respeito dos outros. Provérbios 12, 22, os lábios do mentiroso são abomináveis diante de tudo. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, ele vai fazer uma lista de quem vai para o lago do inferno. E uma das coisas que vão ali, as características é de quem? Do mentiroso. E nada mais do que isso, Jesus vem e diz para nós em João capítulo 8, versículo 44. O diabo é mentiroso e o pai da mentira. Se o mexeriqueiro é seguidor de Satanás, o mentiroso é o filho do Satanás. Vou repetir para ficar bem claro para você. Nossa, pastor, é o que ele está dizendo no texto. Se o mexeriqueiro, fofoqueiro é seguidor de Satanás, o mentiroso é filho do Satanás. Palavras de Jesus. Por isso eu queria perguntar para você. Você mente bastante? Pastor, tem aquela mentirinha branca. Aquela mentirinha branda. Aquela mentirinha que pode. Irmão, mentira boa é que nem Satanás bom. Já que ele é pai da mentira, mentira boa e Satanás bom são duas coisas que não existem, é fake news. Pergunto para você, quem é teu pai? Se teu pai é o pai que nós cantamos, oramos e falamos aqui, então você precisa entender que esse pai não é o pai da mentira. Mas se você usa dos teus lábios para mentir, pequenas coisas, como do tipo, fala que eu não tô, como do tipo, até ali, eu vejo, eu não vi que você tinha me ligado. Isso é mentira descarrada. Tu está ficando parecido com teu pai. Satanás. Quinto problema que a gente usa dos lábios para acabar com o nosso coração. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, é a postura de murmurador. Murmurador. 1 Coríntios 10, 10 diz assim, e não murmureis como também alguns deles murmuravam e perseveravam e pereceram nesse caminho, falando do povo de Israel. Murmuração. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15, fazei todas as coisas sem murmuração ou contenda, ou seja, faz as coisas sem ficar... Já viu essa pessoa assim? Conhece? Murmurador, gente. Gente, como tem gente que fala assim. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 diz também isso, deixando a malícia, o engano, o fingimento, a inveja e qualquer outro tipo de murmuração, deixa isso, porque isso é do velho homem, você é novo homem. E quando você murmura, deixa eu te dizer uma coisa bem clara para te fazer a gente entrar no sexto aqui para a gente terminar. Quando você está murmurando, por exemplo, nossa, que calor, nossa, meu Deus do céu, que calor, você está dizendo assim, Senhor, o Senhor não serve para ser Deus, eu preciso de uma temperatura melhor, então dá licença, desce daí, deixa eu subir que eu consigo fazer as coisas melhores.
Porque você está reclamando com alguém que é o dono da questão, né? Ai, que chuva, que meu Deus, sabe por que chove tanto? Então faz o seguinte, desce daí, Deus que eu subo eu faço, sei fazer melhor. É isso que a murmuração dá resultado. E por causa de murmuração, o povo no deserto, livro de Êxodo, ficaram ali, morreram ali, foram sepultados ali. E tem muita gente que só sai dos lábios de murmuração, sabe reclamar das coisas. Sabe quem que é você, murmurador? É alguém que já perdeu o coração faz tempo, está estragando cada vez o seu e o dos outros, e o seu e dos outros, e retroalimentando e se estragando. Pergunto para você, você reclama? Você é murmurador? De quantas murmurações você faz por dia? De quem você reclama sobre isso? Por isso, diante desses elementos que nós colocamos aqui, 5 que podem acabar com a gente, eu quero desafiar você agora no final, trazendo remédio. Como que você pode? Se esses 5 você precisa tomar cuidado, que esses vão acabar com o teu coração, eu quero te dar um remédio de forma rápida, eficiente, para a gente ter e cuidar do coração. Primeiro remédio é: reconheça que o abuso da língua é um problema no seu coração. Reconheça que o abuso daquilo que você tem, como Tiago vai falar também sobre o poder da língua. Reconheça que você é frágil e que você precisa tomar cuidado com a sua boca. Reconheça isso, esse é o primeiro antídoto para a gente ir contra e curar o nosso coração. A boca é o barômetro do coração. Por isso atente-se para o seu coração, cuidando e sabendo que a boca vai fazer mal para ela. Segundo remédio, reconheça e confesse a Deus a sua fragilidade. A palavra de Deus, livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então reconheça, fala: Senhor, eu sou murmurador, me ajude a não ser mais. Senhor, eu sou fofoqueiro, eu adoro uma fofoquinha, me ajuda, Senhor, me livra desse mal. Senhor, eu adoro fazer umas coisas, falar mentiras, eu adoro falar demais, me ajude, confesse, dê nome para os seus pecados. Dê nome para os seus pecados. Que você vai ver que Jesus vai te ajudar para que você e eu deixemos Ele para preservar em guarda o nosso coração. Terceiro remédio que eu quero te apresentar: recuse o mal. Recuse o mal. O que é isso, pastor? É quando alguém com maldade vier para cima de você, quer seja mexeriqueiro, quer seja murmurador, quer seja falando demais, ou quer seja falando alguma coisa que não vai adentrar o teu coração, que nós aprendemos hoje, rejeite, fala: não, aqui não vai, parou, não quero. Ah, mas pastor, eu não posso fazer isso. Então sai da roda dos escarnecedores, vaza. As más companhias vão corromper os teus costumes, então sai dali. Muda suas companhias, mas rejeite o mal, porque se você não rejeitar, você vai ficar refém e quando você menos perceber, você está igual a eles. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Quarto remédio: saiba por que você tem uma língua, que é para dizer, para usar palavras que edifiquem, temperadas com sal, como nós já falamos no texto, que produzem vida na vida dos outros. A própria palavra de Deus vai dizer que há um poder na palavra. Ela pode trazer bênção ou maldição. Ela pode trazer vida ou morte. Ou seja, entenda e compreenda por que você tem esses lábios. Que é para edificar, para glorificar a Deus. Que é para fazer com que as pessoas sejam transformadas a partir da tua atitude. Por causa de um coração transformado, regenerado, você pode usar os teus lábios para fazer isso. Entenda assim. Quinto remédio: use os teus lábios sempre para louvar a Deus nos momentos de ociosidade. Está ocioso? Louve a Deus. Eu não estou fazendo nada, o que eu vou fazer? Vou ver Instagram. Não, louve a Deus. Adore a Deus. Não que Instagram, essas coisas não sejam boas. São boas, mas sendo usadas para coisa boa. Porque tem gente que não navega na internet, tem gente que naufraga na internet, né? Começa fazendo bem, de repente já está lá horas e horas e só colocou bobeira e besteira na cabeça. Sexto, seja disciplinado. Seja disciplinado com você e com a sua boca, usando do silêncio como ferramenta para você começar na sua própria existência a viver melhor. E por último, fale como Jesus falaria. Talvez a expressão em seus passos o que faria Jesus, a gente poderia parafrasear dizendo: do seu lado, como você, o que falaria Jesus? Sabe por quê, querido? Porque se eu e você não tivermos noção do que nós estamos fazendo, nós vamos perder o nosso coração. E como é que está o seu coração?
Conseguiu fazer algumas evidências aí e algumas coincidências foram para ti? Te apresentei as causas, mas te apresentei o remédio. Agora quem tem que tomar esse remédio é você. É igual no médico, você vai lá tratar de Covid, dá positivo, o médico agora você vai ter que se tratar assim. Toma isso, de 2 em 2 horas, 3 horas. Você vai para casa, cata os remédios, joga na gaveta e fala, fui no médico. Mas se você não tomar o remédio, você vai continuar doente. Te dei a causa, eu te dei o remédio. O que você vai fazer? Espero que você utilize para curar o teu coração. Espero que você se utilize para blindar, preservar o teu coração. Porque se ele estiver mal, esse ano e daqui para frente sempre, os teus lábios vão dizer se ele é mau. Os teus lábios vão entregar ele. Porque você é mentiroso, maledicência, palavras torpes, fala demais. Como é que anda seu coração?